Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos este 7º dia da nossa novena do Espírito Santo, novena ou decenário, não é mesmo? 10 dias de oração, de contemplação. E neste 7º dia nós vamos contemplar o dom de temor. Estamos contemplando os dons do Espírito Santo. E hoje o dom de temor. Divino Espírito Santo, lavai o que está manchado, ao que tem sede, dai-lhe água. Curai o que está enfermo, abrandai o que é duro, aquecei o que tem frio, guiai o que anda errado. Hoje então meditando sobre o dom de temor de Deus, que talvez seja um dos menos compreendidos, porque essa palavra temor não é nada agradável, não é mesmo? E o que é que ela nos sugere, hein? Pois bem, dentro da nossa linguagem comum, a palavra temor sugere medo, receio, até desconfiança. Poderia dar a ideia de que esse dom consiste em ter medo da severidade de Deus, dos seus castigos nesta terra e no inferno, como se tivéssemos a imagem de Deus como um fiscal ou um juiz terrível. Como é lógico, isto está errado. A primeira coisa que Jesus nos ensinou é que Deus é Pai e que Ele nos ama, e ama infinitamente. Por isso, São João Paulo II dizia que esse dom não significa medo irracional, mas sentido da responsabilidade e de fidelidade à lei de Deus, e que, sobretudo, consiste no temor de ofender esse Pai boníssimo. É o próprio amor de Deus, ensinava João Paulo II, que faz com que a alma se preocupe de não causar desgosto a Deus, amado como Pai. Só ouvindo isso, já dá para perceber que esse dom também tem uma grande riqueza. Daria para ir aprofundando hoje nos seus aspectos principais. É o que nós vamos procurar fazer, começando por um primeiro aspecto que é importantíssimo e que hoje anda bastante esquecido. Acabamos de ouvir que São João Paulo II fala de responsabilidade diante de Deus. Vocês sabem que a responsabilidade é o contrário da leviandade, da falta de seriedade e de respeito. Pois bem, não acham que está havendo leviandade demais, falta de seriedade demais, falta de respeito demais para com as coisas de Deus? Uma coisa é ter uma confiança grande, de filhos carinhosos para com Deus, e outra muito diferente é não ligar para o desrespeito, tratar Deus de qualquer jeito, sermos grosseiros, brincar com Deus. São Paulo bem que alertava, e são palavras que dão um certo arrepio. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá, a corrupção ou a vida eterna. Divino Espírito Santo, ajudai a vossa Igreja. Que pena dá ver que hoje, inclusive dentro da Igreja e em atos de culto, muitos católicos, com pretextos inconsistentes, faltam aos detalhes mais elementares de educação, de respeito e de delicadeza para com Deus. Conversam distraídos, vão vestidos diante do sacrário ou na Santa Missa, que é o ato mais sagrado da terra, vão vestidos como se estivessem num churrasco, quando não andam de forma indecorosa. Sim, parece que não são capazes de fazer uma genuflexão lenta, pausada, devota, toda vez que passam pela frente do sacrário. E o que é pior, e deveria nos horrorizar, comungam tranquilamente em estado de pecado mortal, sem se ter confessado antes, esquecendo que São Paulo diz que todo aquele que comungar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aquele que comunga sem distinguir o corpo do Senhor, sem estado de graça, sem fé, sem adoração, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, ao pedir ao Espírito Santo o dom de temor, será bom que lhe peçamos o espírito de adoração,
que é um aspecto importante desse dom e um dos sentimentos mais belos e santificadores da vida cristã. Digamos todos com palavras inspiradas numa devota oração. Divino Espírito Santo, abri os nossos olhos à infinita grandeza e bondade de Deus. Nos ajudai a ter um vivo sentimento da majestade de Deus que nos abisme numa adoração profunda, uma adoração tão clarividente que torna o nosso coração capaz de extasiar-se perante a beleza e grandeza infinita do amor de Deus, e que nos torne também capaz de experimentar um forte temor de pecar, de ofendê-lo e de nos afastarmos dele. Acho que este é um bom momento, então, para refletirmos uns instantes, fazer sobre o nosso espírito de amor, respeito e adoração, fazer um exame de consciência. Há um instante foi mencionado mais um aspecto importante do dom de temor, que é o temor de ofender a Deus, justamente porque queremos amá-lo muito. Algo parecido com o que acontece à pessoa que ama a outra com loucura e por isso sofre e se atormenta só de pensar que ele possa ter causado um desgosto. Este é o temor filial, que é o perfeito temor de Deus. Dele falava Santa Teresa d'Ávila nestes termos: trabalhai sempre por adquirir uma determinação tão grande de não ofender ao Senhor, que estejais dispostas a perder 1000 vidas, de preferência a fazer um pecado mortal, e dos veniais guardai-vos com sumo desvelo. É assim mesmo. Não é perfeito evitar pecados e ofensas só por medo do castigo de Deus. Aliás, é isto que nos diz São João: aquele que teme não é perfeito no amor. E de fato, os cristãos que só reagem por medo do castigo divino caem inevitavelmente em 2 doenças graves da alma, que costumam levar à ruína espiritual. A primeira é que poucos se importam com os pecados veniais, porque não são de molde a merecer as penas do inferno. Acontece, porém, que o acúmulo de pecados veniais, sem o devido arrependimento, vai levando à cegueira da alma, à perda de sensibilidade moral e precipita inevitavelmente no pecado mortal. Se alguém chega a esse estado infeliz, o que Deus não permita. Então, sim, pode ter medo da justiça divina, porque já lembrávamos que com Deus não se brinca. E ser indiferente aos pecados veniais é brincar mesmo com Deus. É como se a pessoa dissesse: Senhor, a ti que morreste na cruz por mim, pouco me importa ofender-te, ferir-te a cabeça e o coração com espinhos, desde que isso não me prejudique a mim, isto é, não me ponha em perigo de condenação eterna. Que egoísmo! Deus é Pai, mas não é por ser um Pai tão bom que nós vamos desprezá-lo, que vamos maltratá-lo. E a segunda doença é uma doença ligada à primeira, é também uma falta de amor. Consiste na incapacidade de viver o arrependimento verdadeiro, de ter dor de amor pelos pecados graves e leves, e, em consequência, na incapacidade de entender o valor da penitência e da reparação. Que medo tem muitos da penitência, que aversão a fazer sacrifícios que custem, como um pouco de jejum ou uma vigília mais prolongada de oração, ou um dia sem televisão, com a intenção de reparar pelos pecados, nos unindo à cruz redentora de nosso Senhor, que padeceu para expiar esses nossos pecados. E, no entanto, a penitência é necessária para purificar a alma, aprimorar o amor e fazer amadurecer o nosso espírito de filhos de Deus. Hoje, em muitas vidas, o amor foi substituído pelo prazer. Por isso, os amores humanos com frequência duram muito pouco. E por isso, na opinião pública, falta a capacidade que só o amor pode dar para compreender a prática da penitência cristã voluntária. E então, infelizmente, a penitência ela é vista como coisa ultrapassada, medieval, absurda. Portanto, a importância do amor e não
do prazer. Uma das maiores desgraças que um homem pode ter é não ser capaz de se arrepender. Aquele que passar pela vida sem ter aprendido a chorar com as lágrimas da pecadora que pediu perdão aos pés de Jesus, será fatalmente um ser humano mutilado na sua grandeza e diminuído na sua dignidade. Aquele que não sabe se arrepender acaba por se endurecer nos seus defeitos e, para dizê-lo com crueza, morre ignorando o que significa a palavra amor. Aquela palavra que resume o primeiro e principal de todos os mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas. Enquanto não brotar uma lágrima de verdadeiro arrependimento, o coração humano, mesmo que parece bom e limpo, não possuirá o segredo do acesso ao coração de Cristo. As lágrimas penitentes são a chave que abre essa porta. Sem elas, para nós pecadores, não há outra que abra. Que acham se rezarmos uma oração composta em forma de poema por um frade medieval, Jacopone da Todi, pedindo a Nossa Senhora que nos alcance da graça do Espírito Santo essa dor de amor, que encerre em si o perfeito temor filial de ofender a Deus. Vamos então rezá-la todos juntos? Vale a pena rezá-la pedindo ao Espírito Santo que agrave bem na nossa alma. Eia, Mãe, fonte de amor, fazei-me sentir a dor para que eu chore convosco, que arda o meu coração no amor a Cristo Senhor, para que possa agradar-lhe. Fazei isto, Santa Mãe, gravai fundo em minha alma as chagas do vosso Filho. Junto à cruz eu quero estar, minhas lágrimas juntar, as que lá vós derramastes. Com isso, acho que podemos dar por encerrado este 7º dia da novena, e eu sugeriria hoje como propósito concreto que todas as noites terminássemos o nosso exame de consciência com um ato de dor de amor. Por exemplo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Ou como dizia São Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ato de contrição que esteja unido a um propósito de emenda e a uma decisão também concreta de fazer algum ato positivo que compense, como penitência e reparação, os atos e palavras negativos de que nos arrependemos. Amém.